E aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje abordaremos um cardápio de uma questão fundamental que visa discutir sobre crise ambiental, ética e sustentabilidade. Tudo isso junto e temperado na mesma panelinha. Por aqui traremos algumas reflexões que nos incentivam a compreender o porquê existe sim um problema. O que é mesmo sustentabilidade? Como o nosso cérebro age diante de ameaças futuras e o que isso tem mesmo a ver com o resto do vídeo? E para você, alma consciente, que já está relativamente desanimado ou até mesmo depressivo com a situação atual, no fim, com base em tudo o que conversaremos por aqui, também propomos um cenário de esperança. Se ele não acontecer, pelo menos você acaba de conhecer mais uma pessoa que entende a gravidade do problema e, se quiser, você pode me enviar uma mensagem e pelo menos assim a gente passa a chorar junto. Não é mesmo? Bora conferir o vídeo de hoje, então? Mas antes, roda a vinheta! Podemos significar a ética como uma espécie de mão invisível que rege a trama de nossas sociedades complexas, com o intuito de atribuir ordem a esse sistema, reverberando a ideia de que, ao fundo, uma sociedade com padrões claros e definidos, que saiba compreender e respeitar o outro, tem menor probabilidade de extinção em massa e, portanto, também da preservação da espécie. Em última análise, nos lembra Singer, o conjunto de valores e proibições éticos adotados pela ética de sociedades específicas refletirá sempre as condições nas quais devem viver e de trabalhar para sobreviver. Diante do exposto, o ambiente se constitui como uma condição necessária a ser observada, portanto, também constituinte de nossas discussões éticas. Em outras palavras, o cálculo parece simples. Buscamos, como nos lembra Aristóteles, pelo bem viver. Em tal busca, descobrimos a importância, como diria Stuart Mill, dos outros. Vivendo em um contexto, nossas ações causam reações. Se procurarmos reagir de forma harmônica, sem maiores prejuízos aos demais e ao meio, e assim vice-versa, a tendência é a promoção do bem-estar coletivo. Abre aspas. O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Lembrava o imperador romano Marco Aurélio. No entanto, a consciência de que aquilo que prejudica ou favorece o meio também prejudicará ou favorecerá de algum modo a nós, ainda não parece ser algo muito claro por aqui. Para uma boa parcela da humanidade, inclusive. Imersos em um egoísmo histórico, o ambiente comum a todos não é de ninguém e aparentemente não precisa de atenção. Exemplo da forma como é cuidado, ou melhor, depredado, o espaço público aqui no Brasil. Tal visão acaba sendo ampliada se considerarmos a forma como estamos tratando o nosso planeta como um todo. Com o advento da Revolução Industrial, as coisas mudaram muito por aqui. Reinventamos a forma de subsidiar a sobrevivência por meio de um novo modo de trabalho que geralmente se fundamenta em algum modo de exploração, seja pelo homem, seja pela natureza ou por ambas. Além disso, aprendemos a materializar a felicidade em coisas que nos propulsionam a trabalhar mais para comprar mais, explorando mais.
O resultado dessa sociedade sem limites? A mais ansiosa e depressiva já vista, com uma deturpação clara de valores, cujo lucro deve ser a palavra de ordem e o meio ambiente apenas uma ferramenta desse sistema. Diante do exposto, é compreensível entender o porquê uma ética ambiental que rejeita os ideais de uma sociedade materialista em que o êxito é medido pelo número de artigos de consumo que uma pessoa consegue acumular, como nos lembrava Peter Singer, ela é mal vista. Isso porque essa visão mexe em um sistema pré-concebido. Pode causar prejuízos aparentemente incomensuráveis, principalmente quando há claramente uma distorção em nossos valores, cujo peso da economia e das ações em curto prazo bloqueiam um campo de visão maior, que considera também as consequências a longo prazo e o valor das coisas, entre aspas, sem valor. Tal distorção parece ter muita influência pela falta de clarividência das reações de nossas ações, principalmente ao meio e à natureza, além da falta de compreensão de que o ônus será distribuído a todos nós. Diante do exposto, necessitamos olhar para o complexo sistema que estamos inseridos, com o propósito de recalibrar os pesos dos nossos valores, além de nos conscientizar da necessidade de mudança. Eis que surge a sustentabilidade, um importante conceito que deve ser compreendido e aplicado a fim de contribuir nessa missão. Mas que significado exatamente essa palavra possui? Podemos dizer que é uma palavra da moda com altas tendências de crescimento, ainda mais depois que o mercado resolveu se apropriar do termo a fim de vender o desejo de um seleto público que pode ser traduzido por responsabilidade ambiental. A ideia é boa e retrata uma perspectiva um pouco esperançosa, mas será que a sustentabilidade chegará a tempo? Antes de mais nada, precisamos compreender a origem do termo, que, conforme comentado, trata-se de um verbete trivial. No entanto, muitas vezes, pouco compreendido com profundidade. Etimologicamente, quanto à origem do termo, a palavra sustentável, ela deriva do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Outro sim, podemos pensar em sustentabilidade como aquilo que mantém de pé. Até então, nada de muito complexo, não é mesmo? De fato, a complexidade é implementada à medida que procuramos identificar e compreender o conjunto de elementos que necessitam estar em equilíbrio para manter uma estrutura de pé. Esse fenômeno se aplica tanto a objetos, seres vivos, como também a complexos sistemas, sendo que, por tendência, quanto maior o escopo de análise e a amplitude de fatores envolvidos, mais complexo será o caso. A fim de facilitar um pouco as coisas, podemos pensar num exemplo, o de uma empresa. Para manter uma empresa funcionando, portanto, de pé, a gente necessita fundamentalmente estar em equilíbrio com 3 esferas, sendo elas econômica, social e ambiental. Por mais que a tendência mercadológica esteja voltada ao cuidado econômico, mesmo que indiretamente, os fatores ambientais e sociais estão presentes, fazendo parte da manutenção desse sistema em prol de um equilíbrio. Diante do exposto, começamos a compreender que sustentável não é apenas aquele produto verde que diz ser ambientalmente correto por fazer uso de uma embalagem reciclável, mas sim o quanto os sistemas subjacentes a ele de fato colaboram com o equilíbrio do todo. No contexto atual, parece-me que estamos nos dando conta, mesmo que de forma ainda leviana, branda, das consequências de nosso improcedente modo de viver.
Em decorrência disso, a sustentabilidade deveria emergir como palavra de ordem, uma condição sine qua non, indispensável, para a promoção de estratégias que visem mitigar os impactos causados pelo homem, além de parametrizar as ações humanas em prol do equilíbrio de nosso ecossistema. A Agenda 2030, por exemplo, é um modelo de tais ações de âmbito global a local que evidencia o caráter complexo e holístico da sustentabilidade, uma vez que visa interagir e promover os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Diante do exposto, é válido ressaltar que reconhecer os desafios que nos aguardam é o primeiro passo. Mas como diria Fernando Pessoa, agir, eis a inteligência verdadeira. E o nosso principal desafio, pois se tratando de crise ambiental, a problemática acaba ficando um pouco mais complexa. A verdade é que temos noção e indícios do problema, como, por exemplo, os estudos relacionados às mudanças climáticas que eu vou botar aqui nas referências para vocês. Mas a humanidade, ela age como um fumante, que talvez tenha consciência de que seu hábito ele é prejudicial com grandes chances de consequências muito ruins, mas fumamos dia após dia com a impressão de que tudo isso acontecerá em um futuro muito distante. A genialidade está justamente em evitar o problema e não em mitigá-lo. Eis que entramos em conflito. Há mesmo um problema? O efeito estufa existe. Temos realmente a capacidade de alterar o clima do planeta? São alguns dos questionamentos que enfraquecem uma tendência sustentável à mudança. Se quiser saber mais, eu vou deixar um vídeo no card, inclusive. Mas na maioria dos casos, nos perdemos em números, ou melhor, na falta de consciência sobre a importância e o peso de nossas ações e valores. Como nos lembra Peter Singer, os ganhos obtidos com o abate da floresta, emprego, lucros das empresas, ganhos em exportações e papel e cartão, embalagens mais baratos, são benefícios de curto prazo. Trata-se de um custo que será suportado por todas as gerações que nos sucederem sobre o planeta. Há coisas que, uma vez perdidas, nenhum dinheiro do mundo pode reconquistar. Assim, justificar a destruição de uma floresta antiga com base na ideia de que nos trará um substancial rendimento nas exportações é um disparate. Mesmo que pudéssemos investir esse rendimento e aumentar o valor de ano para ano. Peter Singer. Corroborando com a problemática, existe uma extrema dificuldade em mensurar as causas de nossas ações em um horizonte mais distante. Podemos chamar esse fenômeno de cegueira sistêmica e ocorre quando, principalmente, líderes implementam uma estratégia para resolver um problema, mas ignoram a dinâmica pertinente ao sistema. A resultante, alívio no curto prazo ou problema maior a longo prazo, como nos lembra Daniel Goleman. Somando-se a isso, existe uma tendência do cérebro humano em não reagir a potenciais perigos a longo prazo. A amígdala cerebral, o nosso principal mecanismo de alerta, é excelente em reagir a perigos iminentes, mas nem pisca quando a ameaça em potencial for muito distante. Isso ajuda a compreender por que é tão difícil fazer as pessoas agirem em prol de mudanças a longo prazo. Seja evitando o cigarro que você fuma diariamente, seja evitando o colapso do planeta. Como diria Weber, ironicamente, não há nada aqui neste lindo dia de verão que me diga que o planeta está superaquecendo, não é mesmo? Conforme observa o professor Sterman, como a mudança climática ocorrerá num horizonte distante que não conseguimos ver, é difícil convencer as pessoas. Apenas os problemas que farfalham as folhas recebem a nossa atenção, mas não os grandes problemas que irão nos matar.
colaborando com o reconhecimento da dificuldade em trabalhar a problemática, o Dr. Larry, cujo mandato inclui combater o aquecimento global, demonstra o desafio em convencer as pessoas. Abre aspas. Eu preciso convencer você de que existe um gás inodoro, insípido e invisível que está se acumulando no céu e capturando o calor do sol por causa do que o homem está fazendo ao utilizar combustíveis fósseis. É uma tarefa árdua. Outro fator agravante que podemos citar acaba sendo o receio ou até mesmo o medo de significativas mudanças, inclusive econômicas, por algo que aparentemente, como vimos, não parece ser uma ameaça. Por vezes, eu tenho a impressão de que a palavra sustentabilidade ela quase que reverbera como um fantasma, normal a tudo que traz consigo mudança de paradigma, que nos assusta justamente por intervir significativamente em nossas estruturas, principalmente pois, segundo Singer, uma ética do meio ambiente acharia que poupar e reciclar recursos seria virtuoso e que o consumo extravagante e desnecessário seria uma depravação. Fecha aspas. Com base no exposto, podemos supor sim o problema existe. No entanto, acaba sendo encoberto pelo sistema econômico até mesmo a falta de consciência ambiental oriunda do perfil da civilização contemporânea. Mas se o problema existe, cabe a nós refletir, então, sobre qual seria a solução, não é mesmo? Até aqui, acredito termos exposto argumentos suficientes para compreender por que o problema, de fato, é um problema. Mas qual seria a solução? Bem, com base na história, podemos elencar dois cenários factíveis. O primeiro deles, e o mais provável, trata-se do cenário emergente, aquele que ativa os nossos mecanismos de alerta, pois algo está prestes a acontecer, ou pior, acontecendo. Quando as ameaças se tornarem visíveis, a solução nesse caso será uma espécie de tentativa de remediar ou tentar fazer alguma coisa para restituir a sustentabilidade da Terra. Não acredito que será possível contar com o tempo e nossas ações deverão ser rápidas. O maior problema é que temos a consciência de que não agimos racionalmente no desespero e muito possivelmente as ações humanas nesses estados serão egoístas, agressivas e caóticas. São os nossos mecanismos instintivos e que são muito bem retratados nos filmes do fim do mundo, por exemplo. A segunda e ideal solução seria o que conscientes almas, citadas aqui inclusive, estão tentando propor agora. Uma tentativa de nos organizar enquanto há tempo. E sim, temos consciência de quanto isso é difícil. A maioria de nós não consegue estipular meta a longo prazo e segui-las, a não ser que o estímulo seja forte, claro e constante. Portanto, necessitamos compreender a problemática para além da mera discussão da existência de um problema, desmistificando o fantasma da sustentabilidade ou ambiental que assombra a economia. Não tratando a discussão como uma disputa entre setores econômico versus ambiental, mas sim unir esforços em prol de conseguir encontrar um equilíbrio, com a esperança de beneficiar a todos nós. Sustentabilidade mesmo é sobre isso. Abre aspas. O próximo salto evolutivo da humanidade será descobrir que cooperar é melhor que competir. Palavra de Pietro Ubaldi. E aí, gostou do nosso papo de hoje? Se este vídeo te ajudou de alguma forma ou fez sentido para você, deixe o seu like. Se quiser receber mais desse conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal. Se discordou ou concordou com alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um comentário para a gente. Caso ponderar que essas informações são importantes e precisam ser divulgadas,
compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por passar esse tempo comigo. Um abraço apertado e até a próxima!